Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste canal, para o mês de janeiro de 2023. De início, vamos fazer o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No mês de janeiro, nós vamos rezar a ladainha do Santíssimo Nome do Senhor Jesus Cristo, porque o mês de janeiro é dedicado ao Santíssimo Nome do Senhor Jesus. E o tema da Rede Mundial de Oração do Papa para este mês é dedicado aos educadores. Rezemos para que os educadores sejam testemunhas credíveis, ensinando a fraternidade em vez da competição e ajudando em particular os jovens mais vulneráveis. Então vamos dar início, rezando aqui a ladainha, para iniciarmos os trabalhos. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol de justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus, poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus, pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso relógio, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus.
Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-voar, nós os suplicamos que concedais a nós, que vô-lo pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos rezar uma salve rainha, colocando o Brasil, o povo brasileiro, todos os políticos, governadores, prefeitos, deputados, federais, estaduais, vereadores, né? Todos os cargos de pessoas de cargos comissionados, toda a população brasileira, no coração da Imaculada, dizendo, orando uma salve rainha, na sequência um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, e colocando nessa salve rainha as intenções do Papa Francisco e em memória pela alma do Papa Emérito Bento XVI. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse dia 25 de janeiro de 2023, quarta-feira, cor litúrgica será branco, porque nós vamos lembrar da conversão de São Paulo apóstolo, tá? Na data de hoje. Vamos direto para a liturgia e na sequência eu vou ler, né? Declamarei alguns parágrafos do livro, trechos, né? Imitação de Cristo, Thomas de Kempis, tá? Primeira leitura de hoje leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos de 13 a 16. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados.
tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá, a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. E então perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não pude enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação, junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: O Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz, porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens daquilo que vistes e ouviste. E agora o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Palavra do Senhor. Existe uma segunda opção de primeira leitura, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 9, capítulo 1 a 22. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebido dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado o alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes ficavam perplexos e comentavam: Este não é o homem que em Jerusalém perseguia com violência os que invocavam o nome de Jesus? E não veio aqui justamente para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes? Mas Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Messias. Palavra do Senhor.
O responsório de hoje é o Salmo 116 ou 117 e o refrão vem de Marcos 16, versículo 16, com o que diz: Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, povos todos festejai-o. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Evangelho de hoje, Marcos 16, versículos de 15 a 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar qual que foi o evangelho deste domingo, terceiro domingo do tempo comum, dia 22 de janeiro. Mateus capítulo 4, versículos de 12 a 23. Estamos então na quarta-feira e vamos já retomar as leituras do Evangelho desta semana, de domingo até hoje. O que observamos? Jesus está montando sua equipe de apóstolos, né? Ele está já chamando, escolhendo homens de sua confiança para anunciarem, não só anunciarem a boa nova, mas também curar pessoas e expulsar demônios. Ele está preparando representantes e eles vão de 2 em 2. Tem um motivo de ir em 2 em 2, né? Porque se acontecer alguma coisa com um, o outro acorde ou pode pedir ajuda. Então, Jesus não era tão... como é que vou explicar? É aquilo que o Papa Francisco falou numa audiência geral, se não me engano, em que... O que acontece na atualidade, né? Às vezes eu também falo isso. Eu demonstro isso com as atitudes do meu dia a dia nos relatos que eu faço. Às vezes encontro uma pessoa e fala, vire-se. Não é? Às vezes eu coloco isso também lá no meu Instagram, @santidade-de-fato, o vire-se, no sentido de não colocar mastigado o evangelho do dia. A liturgia diária, eu só coloco a indicação de leitura. A pessoa precisa se obrigar a pegar a Bíblia. Ou o aplicativo, né? Já é alguma coisa, né? Pega o aplicativo da Canção Nova e lê a liturgia do dia, já é muita coisa. Tem gente que coloca o evangelho, tudo, mas é aquela história, gente. Muita facilidade para a pessoa pode prejudicar o andamento das coisas, né? E Jesus não é assim, Jesus tem o cuidado com todos, desde quem vai anunciar, desde quem vai receber a palavra ou ser curado. Então ele não manda uma pessoa, ele manda 2, porque né, naquela época, né, pode acontecer 1 milhão de coisas, salteadores, cobra venenosa, se machucar, ainda tá meio descalço, vai andar aí no deserto, sei lá que chinelinho que tem, que machuca os pés, não é? Sai cortando os pés. E ainda Jesus fala, vai para os povoados de 2 em 2 e para anunciar para o mundo inteiro o evangelho a toda criatura. Essa criatura aceitando ou não aceitando a boa nova, né? Então, esta semana, Jesus já está escolhendo, formando estes homens, que serão 12, para representar as 12 tribos de Israel. Então, tem um número aí, o número é significativo, né? Mas, na realidade, os discípulos, se não me engano, são 72 pessoas, né? Mas vão de 2 em 2. O que aconteceu na primeira semana do tempo comum? São João Batista, então, pela boca de São João Batista anuncia que o Messias está tangível, a olhos vistos, tocável, corpo presente, andando por aí. O Messias está entre nós. E os seguidores de Batista, curiosos, vão atrás de Jesus, André e Filipe. Certo? Começa por aí.
Aí, na segunda semana do tempo comum, Jesus já está fazendo curas, libertações, já está anunciando o evangelho, ele está se mostrando como bom pastor, mas não está dizendo que é o Messias, ele não quer chocar o povo, não quer chocar as pessoas, mas algumas pessoas, principalmente fariseus, entendidos da lei, já desconfiam de Jesus. Por quê? Porque tem malícia no olhar e no coração, né? Tem malícia. Criticam Jesus, né? Começam a questionar as atitudes de Jesus, porque ele não segue totalmente a lei, então ele não pode ser o Messias. Para o povo está confuso, não sabe se é um profeta, se é um charlatão, mas está curando. Sabe que é um grande profeta, pelo menos até isso eles entendem. Mas será que Jesus é o nosso libertador mesmo, né? E aí começa um outro viés aí, na segunda semana do tempo comum, em que os seguidores de Jesus, que eram seguidores de São João Batista, e São João Batista afirma novamente, o Messias está entre nós, o Filho do Homem está entre nós, eu o batizei e vi quando o céu se abriu e desceu o Espírito Santo sobre ele. Esses seguidores estão apresentando as pessoas muito queridas para o Senhor Jesus. Então ali tem a leitura de André apresentando o seu irmão Simão, que vira Pedro, e Filipe vai atrás de Natanael para apresentar Natanael a Jesus, que é o São Bartolomeu, beleza? Então ali é a apresentação, então vem se achegando o povo. E é um momento em que Jesus está muito assim, cheio de coisas a fazer, porque as pessoas não deixavam ele nem descansar nem comer. Mas, em outro evangelho da semana passada, no meio das curas todas, ele vai descansar no Senhor rezando num lugar deserto. E ele, animado a anunciar o evangelho, vai percorrendo as regiões. Nesse domingo, terceiro domingo do tempo comum, Jesus ele faz a caminhada, como dizia o profeta Isaías, que do mar da Galileia, que não havia trevas, haverá o nascer de uma grande luz. Então, Jesus caminha nas margens do mar da Galileia e lá ele chama. Aí tem a outra parte do evangelho. André e Simão, que são pescadores, e Tiago e João, filhos de Zebedeu. E com imperfeições, com a cabeça quente, nervosinhos, ignorantes, pouco instruídos, pessoas que nem os doutores da lei davam valor algum, para os doutores da lei, os doutos não tinham dignidade nenhuma. Jesus chama essas pessoas, escolhe para serem não somente seus seguidores, mas serem anunciadores da palavra, representantes diretos de Senhor Jesus Cristo. E interessante observar que nas primeiras leituras vemos o outro apóstolo de Cristo, que ele se auto-intitulava apóstolo de Cristo, mas provavelmente o Espírito Santo revelou isso. São Paulo, o apóstolo dos gentios, o que fez todo um trabalho no setor do Mediterrâneo, no setor, hein? Olha, veja bem, ele fez toda aquela região do mar Mediterrâneo, que englobava a Grécia, Roma, porque olha como Deus é bom e ele usa as pessoas que muito lhe interessa, né? Saulo era assassino de cristãos, ele era perseguidor e matava mesmo quem era a favor de Jesus. Mas Deus viu um potencial muito grande tanto no coração de Saulo, como também na dupla cidadania que Saulo possuía. Saulo, depois você vai descobrir, ele tem dupla cidadania. Ele é cidadão judeu, mas ele é cidadão romano. Então o passaporte dele estava mega carimbado. Não sei como é que provava isso, né? Naquela época, mas era uma espécie de passaporte. Ele tinha dupla cidadania. Por isso que lá na frente dos Atos dos Apóstolos, ele quer uma audiência com o imperador de Roma. Porque ele é cidadão romano, não é somente judeu. Apesar que ele é da tribo de Benjamim, né? Tem uma fase lá que ele fala que eu sou da tribo de Benjamim, lá nas cartas apostólicas e tal. E ele é o responsável pela evangelização e conversão dos gentios, pagãos, idólatras, ali do mar do Mediterrâneo e Ásia Menor, que era uma região que os outros discípulos não fizeram tanto. Alguns foram até para a Espanha, né?
enfim, tem umas histórias aí. São Tiago Maior, ele foi até a região da Espanha, fracassou, digamos, ele se sentiu fracassado naquela missão e teve a primeira visão de Nossa Senhora ainda viva. Nossa Senhora fez uma bilocação. Nossa Senhora do Pilar, né? Dizendo, calma, filho, fica tranquilo aí. Certo? Porque aí os outros apóstolos, os 12, né? Que depois um se matou, que é o Judas, né? O traidor, aí foi colocado outra pessoa no lugar dele. Todos esses apóstolos, eles foram ou na região da Ásia Menor ou mais para dentro do Oriente Médio para o Extremo Oriente, quase Extremo Oriente, lá o máximo que foi na Índia, que foi São Tomé. Na realidade, acredito que o São Tomé foi o que mais chegou longe, né? Porque existem relatos, assim, de alguns os primórdios dos historiadores, como é que diz? Não é navegadores, exploradores, né? Que dizem que havia um homem branco, né? Que estava falando de o nome dele mudou para Zumé. Falava de um homem que veio do céu, né? Supõe que é Jesus, porque nessas civilizações havia a Cruz de Malta. A imagem da Cruz de Malta. Isso quem fala é o Padre Paulo Ricardo, mas provavelmente é um desses viajantes, o tal do Cabeça de Vaca, tem Van Hagen, mas alguns desses exploradores, sejam espanhóis ou lá de Portugal, que muitos exploraram aqui a região da América Latina, assim, mesmo sendo já colonizado pela coroa espanhola e pela coroa portuguesa, eles foram além e foram coletando informações, e nessas informações eles descobriram que havia algo diferente, né? E que provavelmente as pegadinhas de São Tomé vieram até aqui. Como eu não sei se foi bilocação ou se veio de barquinho, mas it's possible, né? Existe uma possibilidade aí um pouco remota, não tão comprovada científica e antropológica e historicamente, mas existe algo na memória dos indígenas daquele período da colonização espanhola e portuguesa. Outra coisa importante, caso você não acredite que populações do Extremo Oriente tenham vindo colonizar aqui a costa do Pacífico da América Latina, havia dois pesquisadores, acho que antropólogos, que resolveram montar um barquinho do estilo dos polinésios, um barquinho mesmo, uma canoazinha, e tentaram verificar das ilhas polinésias se poderiam chegar até a costa do Pacífico da América Latina. Então esse vai ser o pitaco do dia. Isso é verdade. Existe até um livro, não sei se tem um documentário antigo, chamado Expedição Kon-Tiki, ou Tom... acho que é Kon-Tiki, e que eles saíram das ilhas lá da Polinésia, naquela região da Austrália ali e tal, e foram pegando as ondas do Pacífico, e pá, com aquele barquinho escavado do tronco da árvore, eles chegaram aqui numa das costas da América Latina. Outra coisa, mas isso não é tão divulgado, isso eu ouvi de um professor, há muito tempo atrás, lá no ensino médio ainda, havia um professor de linguística aqui da Universidade Federal, que já deve ter falecido. Ele fez não sei se um trabalho de doutorado ou pós-doutorado, em que ele foi verificar as línguas indígenas aqui do Brasil, e reza a lenda, né? Essa é a lenda acadêmica. Eu não sei se é o professor da Federal, porque o assunto é muito antigo, mas alguém fez um estudo. Um acadêmico uma pessoa da cadeira de linguística, que é do setor de letras lá, tem uma parte chamada linguística, que estudo das línguas, porque pelos linguistas a língua é viva. A língua é um elemento vivo em que vai mudando conforme a época. Por isso que as gírias mudam, a forma coloquial muda, né? O que dá um embate com o pessoal purista da língua portuguesa, né? Então, os linguistas acham que não, vamos deixar a língua viver como ela tem que viver, certo? Aí o que acontece? Esse professor fez um estudo das línguas indígenas aqui, da região do Brasil, e descobriu que algumas raízes, algumas palavras derivavam da língua japonesa.
É muito doido, gente. Porque o que acontece? Ele tem que fazer também um estudo da língua japonesa, né? Então realmente eu vi até uma coisa interessante, uma vez eu peguei um livro, para quem não sabe, eu sou formada em História pela Federal, tem muitas décadas. E uma vez eu peguei um livro de História do Paraná. A história do Paraná é muito pouco explorado, sabe? Ainda existe muita coisa fantasiosa, assim, o pessoal fica delirando na batatinha, fica querendo colocar umas ideologias dos antigos. Por exemplo, aqui rola um papo de memorial paranista. Isso daí é uma questão ideológica, político paranaense e de Curitiba, sabe? Isso daí é muito antigo e assim, eu não vejo assim com bons olhos isso, mas é um resquício do momento ideológico político aqui regional, né? Mas existia um compêndio de história do Paraná em que falava de tribos indígenas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E havia uma comunidade chamada Nonoai, no Rio Grande do Sul, uma coisa assim. Aí eu achei engraçado, porque Nonoai é um termo, tem um termo em japonês que se fala também. Eu falei, ué? Ué? Será? Né? Será? Coisa esquisita. E fora também algumas situações linguísticas. Por exemplo, uma vez... Aí foge um pouco da coisa, mas é para ver como é possível que tenha uma relação, né? Um dia eu tava num táxi e eu falando com a pessoa aqui que eu moro com ela, e falei um termo em japonês que era para designar vó, né? Que é bachan. Bachan. Isso é vó em japonês. E aí o motorista era descendente de poloneses, e ele falou, ué, o que significa? Você falou, né, falou Bachan. Ah, Bachan é vó, vó. Vai chamar uma senhorinha lá, chama de vó, Bachan e tal. Foi que engraçado, eu cresci com minha família, que é descendente de poloneses, e lá a avó chama-se Babka, como é que é? Bacha. Porque escreve Babka, né? A escrita eu já tinha visto, Babka. Mas fala Bacha, uma coisa assim. Eu falei, ué? Veja bem, da Polônia pro Japão tem um longo trajeto, né? Aí eu lembrei que um colega meu, também da área de letras, e a irmã historiadora, foi colega minha, dizia que aquela região da Polônia era território de Gengis Khan, né? E Gengis Khan era oriental. Então tem coisas assim que explica bastante. Às vezes você vê um povo polonês de olho puxado e olho azul, né? Aqui a gente vê bastante, por isso que São João Paulo II veio fazer a visita dele em 79. Maior colônia fora, claro, da Polônia, que na época ele não podia entrar por causa da União Soviética lá, foi aqui em Curitiba. Então ele aproveitou a deixa. Não estava prevista esta visita, né? Então deu uma mudança aí. Ele ia sair de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e ia direto, acho que para o Rio, para São Paulo. Só que aí, não, vamos dar uma passadinha em Curitiba. Ai, que bênção, né? Sabe? Então, não sei se tem alguém da área de linguística ou gosta dessa parte de estudo da línguas estrangeiras, mas a língua estrangeira tem um movimento, e às vezes ele demonstra ou ele expõe alguma ancestralidade que muitas vezes passa batido, sabe? Bom, para fechar, né, hoje o Pitaco tá meio na parte linguística, mas eu vou contar uma história. Essa é real, só que aí é como que a língua estrangeira pode ser utilizada para fins de guerra, né? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados norte-americanos estavam tentando subjugar lá a movimentação. Eles estavam meio fechados ali com a questão dos japoneses, eles estavam muito incomodados com os japoneses. Porque os japoneses, eles tinham descoberto uma fórmula, não sei como, né? Todos os códigos cifrados, porque qual que era a comunicação da época? Não era internet, era código Morse,
fazia por sinais assim, pontinho, tracinho, visualmente é pontinho, tracinho, só que o tracinho era um som mais longo e o ponto um sinal mais curto, né? Que a pessoa fica digitando lá um negócio, mandava sinais. E aí os japoneses acabavam sempre decifrando as operações dos aliados e neutralizavam ou então frustravam a ação dos aliados no combate ali dos países do eixo. Quem que eram os países do eixo? Alemanha nazista, Itália fascista e o Japão imperialista, do Império de Hirohito. E aí, os americanos lá, como é que vamos fazer para passar as mensagens, gente? Tá difícil, a gente inventa os códigos, a japonesada descobre. Aí foram pesquisa daqui, pesquisa dali, aí provavelmente entrou um linguista na área e falou, pega uma língua viva, principalmente de origem antiga, que vai dar tudo certo. Aí pensaram, mas que língua que a gente vai usar? Já sei, vamos usar as das tribos indígenas norte-americanas. Aí eu não me pergunte qual das tribos. Mas eles recrutavam então os indígenas norte-americanos como soldados, mas principalmente para falar, fala aí na tua língua, eu preciso que você transcreva essa situação, só que na sua língua. Apesar de ser uma língua um pouco limitada, esses indígenas soldados conseguiam passar. Tinha um pequeno detalhe que essas línguas indígenas não eram transcritas, então tiveram que fazer a transcrição na língua ocidental, né, na transcrição. Conseguiram, fizeram um acordo lá, tipo, você que é da tribo indígena, sei lá, Apache, passa aí uma mensagem para fulano que tem um outro Apache lá que ele vai entender. Então, nessa questão, porque a história da Segunda Guerra Mundial envolve muitos detalhes. E na parte de códigos secretos, essa foi a maior sacada dos norte-americanos. Pegarem esses elementos indígenas, transformarem em soldados, fazerem com que trabalhassem para eles para transcrever mensagens via código Morse. Mas principalmente código Morse. Aí o que aconteceu? A japonesada quebrou a cara, porque eles não estavam entendendo. Não havia como... Eles acharam que era uma criação qualquer, um código qualquer. Porque, pensa, se o ser humano naquela época, até hoje, vai criar um código para passar, ele tem uma lógica. E a partir do momento que cria-se uma lógica, sei lá, fizesse um símbolo, tal, um joguinho de símbolo. Tinha uma época que o gibi do Tio Patinhas tinha lá, mate a charada. Aí, quadradinho, branco, pretinho, coraçãozinho preto, coraçãozinho branco, era uma letra, né? Então, aquilo ali, ele fazia a transcrição, né? Tem uma lógica aquela linguagem, aquele código. Só que a partir do momento que você pega uma linguagem viva, antiga, mesmo sendo uma tribo indígena não escrita, aquilo é mais difícil de decifrar, né? Então, a história da língua é viva, certo? Eu, se fosse fazer letras, que eu não faria, eu não seria purista, não. Eu seria linguista. Eu seria rebelde, assim. Deixa a língua viver, entendeu? Sabe? Deixa viver. Deixa viver, entendeu? Vamos viver e falar... Porque não adianta. Não precisa também escrever errado, né? Mas não adianta estancar o fluxo linguístico da coisa. Nem isso. Nossa, parei longe esse negócio. Eu tô falando dos apóstolos, fui parar nesses assuntos, nada a ver, né? Gente, então chega, né? Enfim, mas se você quiser saber mais, existem esses estudos. Alguns não é que não foram para frente, não são divulgados, justamente porque na época não havia interesse, não sei se há interesse ainda. E depois o ser humano vive criando a roda, né? Não, então um dia isso volta a ser falado, tá? Bem, para finalizar o áudio de hoje, vamos ler então 2 parágrafos do Imitação de Cristo, Thomas de Kempis, do capítulo 3, livro 1, parágrafo 5.
Ah, se se empregasse tanta diligência em extirpar vícios e implantar virtudes, como em ventilar questões, não haveria tantos males e escândalos no povo, nem tanta relaxação nos claustros. De certo, no dia do juízo não se nos perguntará o que lemos, mas o que fizemos, nem quão bem temos falado, mas quão honestamente temos vivido. Dize-me, onde estão agora todos aqueles senhores e mestres que bem conhecestes, quando viviam e floresciam nas escolas? Já outros possuem suas prebendas, e nem sei se porventura deles se lembram. Em vida pareciam valer alguma coisa, e hoje ninguém deles fala. Parágrafo 6. Como passa depressa a glória do mundo. Oxalá sua vida tenha correspondido à sua ciência, porque destarte terão lido e estudado com fruto. Quantos neste mundo, descuidados do serviço de Deus, se perdem por uma ciência vã, e porque antes querem ser grandes que humildes, se esvaecem em seus pensamentos. Romanos 1, versículo 21. Verdadeiramente grande é aquele que tem grande caridade. Verdadeiramente grande é aquele que a seus olhos é pequeno e avalia em nada as maiores honras. Verdadeiramente prudente é quem considera como lodo tudo o que é terreno para ganhar a Cristo. Filipenses 3, versículo 8. E verdadeiramente sábio aquele que faz a vontade de Deus e renuncia à própria vontade. Gente, então, vamos fechando por aqui, pela data de hoje, né? Nesta quarta-feira, dia 25 de janeiro, né? Ano A. Desejo a todos uma ótima quarta-feira, lembrando que hoje é dedicado a São José. Na minha arquidiocese de Curitiba, nós temos novenas dedicadas às padroeiras, geralmente Nossa Senhora. Então, há novenas direto nas paróquias, tá? Mas hoje é o dia de São José. Então, se puder rezar um ato de consagração a São José, faz um vínculo com São José, pra você ver como é bom, né? Alguns santos obtinham favores de São José, né? Eu não conheço nenhum santo que tenha esquecido de Nossa Senhora, mas também não tenha se esquecido de se orientar por São José, seu castíssimo esposo. Um abraço a todos. Fiquem em paz, na paz de Cristo.